E aí, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre tipos de variáveis. Eu sei que a gente já conversou, né, quando a gente estava lá no C, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esses tipos de variáveis, tá, que a gente tem lá, que a gente já viu, o int, float, double, char, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, a gente vai conhecer eles mais um pouquinho, tá? Então, nós temos esses tipos de variáveis aqui, tá? Deixa eu até aumentar. Acho que dá para ver aqui a tela. Então nós temos aqui um inteiro, ponto flutuante, caractere e o booleano. Tá, dentro de inteiro nós temos o byte, short, int e long. Qual é a diferença deles, né? É assim como ali no ponto flutuante que nós temos o float e o double, tá? Isso ali o que significa? Veja que o tamanho aqui que nós temos 8 bits. Lembra, se eu tenho um bit, cada bit, né, eu tenho duas possibilidades, ou 0 ou 1. Se eu tenho 8 bits, né, então se eu tenho 8 bits, vamos limpar aqui, eu vou ter 2 elevado a 8, né? Isso significa 256 possibilidades. Quer dizer que eu vou ter de 0 até 255, beleza? Então eu tenho todas essas possibilidades para colocar dentro ali daquele do menorzinho, né? Que é o byte, beleza? Então 8 bits eu tenho todas essas possibilidades. Só que acontece, ele diz que eu tenho que ter metade negativo e metade positivo. Por isso que eu vou do menos 128 até o 127. A mesma coisa nos outros, né? Eu tenho 16 bits no short, então eu vou dividir eles, tá? Lembrando que é sempre de 0 até, né, um número respectivo. Então, metade para o negativo, metade para o positivo. O int, que é o mais usado, né, que são 2 bilhões, então você divide metade para o negativo, metade para o positivo. Long, né? Então quer dizer o quê? Se você tem lá um númerozinho, né, que você vai guardar, que ele é pequeno, né, que ele não vai ultrapassar 128, menos 128 e 127, né, os dois extremos, então você pode usar o byte. Tá? O mais usado é o int, né, que a gente mais usa. Mas se você tem lá um número que ele é pequeno, você pode usar esse valor menor, se ele está dentro, né, desse número aqui, dessa escala que a gente já é parametrizado, tá? Então a gente tem um ponto flutuante, né, que a gente tem o double, que ele tem mais casas decimais, o float tem menos casas decimais. Aqui a gente tem um caractere, né, a gente tem o bytecode, beleza? Então se você quer saber, você pode tanto botar a letra, né, a gente tem um char igual, abre aspas, C. A gente pode tanto usar dessa forma, como usando também o Unicode, desculpa. Então você tem lá um códigozinho específico para ele, onde você pode colocar, tá bom? Que é reconhecido também. E a gente tem um booleano, onde a gente tem duas possibilidades: ou ele é falso, ou ele é verdadeiro, beleza? Então esses são os tipos que a gente tem, beleza? Vamos lá. Ó, a fim de exemplificação da aula passada, né, a gente tem aqui, ó, o byte. Vamos usar o byte. O byte, ele diz para mim que eu posso ir do menos 128 até o 127 positivo. Então, se eu vim aqui declarar uma variável do tipo byte, né, x, e colocar aqui, ó, 128, ele não vai me dar erro. Opa, 128, 127 é o último. Se eu colocar 127, você vê que ele não vai dar erro. Eu consigo vir aqui, imprimir ele normalmente, run, ele vai imprimir aqui, ó, 127. Se eu colocar aqui, ó, 128, ele já vai me dar um erro. Olha lá, ó, que ele não pode, porque ele é um int, lembra? Ele saiu de byte, que é 127 o último, e foi para um int, tá? Então ele falou, ó, eu não posso converter, tá? Então ele falou, ó, esse aqui é um tipo int, eu não posso converter ele. Beleza? Então aí ficou 128. Se eu quiser usar o short, o short eu já consigo usar, tá? Short eu já consigo usar porque ele vai de 32.767 positivo, né? Ou então negativo. Então se eu botasse aqui 32.768, ele já vai reclamar, ó, é int, beleza? Então, ele tem essa, né, essa diferença aí nas casas decimais. Sempre tem que tomar cuidado com isso, quando eu vou usar o byte, quando eu vou usar o short, quando eu vou usar o int e etc, beleza? O que ele é aquele caractere ali? Então, caractere. Opa, é char, desculpa. O que tem um char aqui, ó? Então, o char x eu posso usar assim, né?
Posso usar dessa forma, dizendo para você aonde, né, a gente vai, qual é a letra que a gente vai colocar, ou a outra opção também é a gente pesquisar, e aí a gente pode ir nesse site aqui, ó, unicodetable.com. Ele vai dizer aqui qual é o código, né, Unicode de cada letra, né, de cada letra do mundo. Aqui ele tem várias, ó. O A, se a gente colocar aqui em cima, ele vai falar que é esse daí, ó, o A maiúsculo, né? U mais 00. Aqui, ó. O outro é U mais, tá vendo? Esse mais, aí a gente pode botar a barra, vai ser U0061. Como que a gente pode usar ele? A gente pode vir até aqui. A gente pode tanto colocar o A dessa forma, como a gente também pode colocar usando esse Unicode, que ficaria aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui de novo. O 0061. Então, barra 0, o 0061. Então, essa é uma outra forma, deixa eu trocar a variável, uma outra forma de eu também dizer que é A, tá? Então, um é a primeira e o segundo vai ser a segunda. Então, vou botar o A. São duas formas aí da gente demonstrar, tá? Então, ó, A, beleza? Então, a gente viu aí o char, os outros a gente já conhece, é o booleano, a gente já viu no C, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nós temos os pontos flutuantes, a gente tem mais casas decimais no double, menos no, né, no float, mais usado aí o double, tá bom? Mais usado aqui no inteiro o int. Então, é isso. Até a próxima aula.